Uma boa noite a todos nós. Pensando que muitos de nós viemos até a casa espírita pelas nossas aflições, para a gente começar a nossa reflexão da noite, nós vamos dar as nossas mãos a Jesus. Impossível companhia melhor para a nossa caminhada. Jesus, para a sua época, inverteu toda uma lógica de valores que a cultura na qual ele estava inserido havia proposto. Enquanto muitos diziam, melhores são os mais fortes, os poderosos, aqueles que fazem justiça com as próprias mãos. Se alguém arrancar o olho do seu irmão, o seu olho deverá ser retirado também. Enquanto a lógica dos valores era essa, Jesus vem naquele momento e apresenta à humanidade uma outra lógica. Amai-vos uns aos outros. Perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Amai os vossos inimigos. E nas mensagens das bem-aventuranças, Jesus nos traz o maior código de felicidade que até hoje nós já podemos encontrar. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito. E especialmente para a nossa reflexão da noite, Jesus nos deu a certeza que bem-aventurados eram os aflitos, eram aqueles que choravam. Mas Jesus só pôde inverter essa lógica porque ele vem apresentar à humanidade outro Deus. Um Deus que antes era tido como raivoso, cheio de melindres, caprichoso, porque quando ele não estava satisfeito com alguma coisa, ou se era o dia do mau humor dele, ele castigava os seus filhos, ou então lhes recompensava muitas vezes por razões nem tão importantes assim. E dentre essa lógica de Deus, essa ideia de Deus, Jesus pode inverter a ideia de que os bem-aventurados não eram aqueles que tinham os bens materiais ou os mais fortes, e sim os fracos e aqueles aflitos, porque ele vem apresentar à humanidade uma ideia de um Deus justo e bom. Para que a gente possa pensar um pouco nas implicações que tem conceber um Deus caprichoso, um Deus que castiga, nós podemos fazer ou trazer o exemplo de um pai em relação ao seu filho. Talvez esse exemplo nos ajude a pensar um pouco mais sobre como a ideia de um Deus que castiga pode influenciar na nossa vida. Muitas vezes nós vemos pais que castigam os seus filhos perante seus erros, muito mais com relação ao humor que eles têm naquele dia. Então, se o pai está estressado naquele dia e o filho comete um erro, ele o castiga e até mesmo muitos pais agridem a criança. Se naquele dia ele está um pouco mais tranquilo, um pouco mais tolerante, o erro do filho pode ser muito maior do que no dia anterior, mas o castigo não vai ser tão intenso assim, porque, na verdade, o castigo serve como uma forma, nessa lógica, do pai descarregar o seu estresse, a sua raiva ou os problemas que ele traz em uma situação que lhe traz um pouco de desagrado. O que acontece muitas vezes? Ao invés de nós castigarmos o nosso filho, dizendo, se você sujou, você vai limpar, a gente castiga o filho dizendo, sujou ou quebrou alguma coisa, ou roubou algo que não era seu, a gente tira o videogame,
impede de que saia lá na rua brincar com os amiguinhos, deixa uma semana sem televisão. E para que a gente entenda a reação desses castigos, é muito interessante a gente imaginar uma criança quando ela recebe um castigo. A gente até pode imaginar a cena. A criança cruza os braços e bota o beiço para fora. O que isso pode nos fazer pensar? Que o castigo paralisa. O castigo nos faz cruzar os nossos braços diante da responsabilidade daquilo que nós fazemos. Impede que nós possamos dar conta dos efeitos dos nossos atos equivocados. Porque o castigo já está dado. Eu perdi o videogame, eu perdi a oportunidade de sair brincar na rua. Pronto, isso já está resolvido. E outra coisa, pelo beiço da criança, nós podemos pensar que o castigo, dado dessa maneira, muitas vezes nos coloca num lugar de vítimas. Coitadinho de mim. E principalmente num lugar de revolta. Revolta por estar recebendo um castigo sem entender ou sem compreender as consequências do meu erro do meu ato equivocado. Isso gera algumas posturas, tanto na criança, quanto no adulto que acredita num Deus Pai que o castiga. Ou é o medo que, de certa maneira, não ensina qual é o melhor caminho, porque da próxima vez que aquela criança ou que nós formos fazer um ato que não é o melhor, nós não vamos deixar de fazê-lo porque nós entendemos que aquilo não era o melhor, porque nós entendemos a consequência daquele ato, e sim pelo medo de que alguém venha nos punir. Receio de que aquele que tem autoridade sobre nós naquele dia esteja mais ou menos estressado. Ou então, a postura da rebeldia. E a postura da rebeldia faz com que a criança, faz com que nós, quando nos sentimos castigados, persistamos no nosso erro, como forma de certa maneira, testar a autoridade daquele a quem sentimos que nos castigou. O Espiritismo, de certa maneira, junto com essa ideia de Deus que Jesus nos traz, esse Deus justo, esse Deus bom, nos acrescenta algo muito importante, que além da justiça que há em tudo o que Deus faz, há uma lei que regula e que nos ensina, nos dá a oportunidade do aprendizado dos efeitos das nossas ações. Essa lei é a lei de causa e efeito. Segundo essa lei, todas as nossas ações têm uma consequência. Pensando ainda no exemplo do pai em relação aos erros do filho, nós poderíamos pensar que dentro dessa condição, um pai que vai tentar reparar os erros da criança, quando a criança suja, qual é a consequência? Limpar. Se quebrou, vai consertar. Se roubou, vai devolver e assumir aquilo que fez. Se brigou, vai pedir desculpas. Ou seja, a consequência tem uma relação direta com o ato praticado. E não uma coisa totalmente descabida, que não tem nada a ver como ficar 7 dias sem pular corda, que seja. Essa ideia, e quando nós temos uma ideia de Deus como justo e a compreensão das coisas da vida e das consequências daquilo que nós fazemos, que tem uma lógica, ou seja, aquilo que eu faço vai ter uma consequência, e se eu errar, eu vou ter que reparar, nos abre a possibilidade de nós aprendermos com o nosso ato, ou seja, se eu sujei, eu aprendo a limpar. Se eu quebrei, eu aprendo a consertar. Mas também tem a possibilidade de que eu aprenda que sujar na próxima vez talvez não seja a melhor alternativa, porque eu vou ter que limpar. E eu quero passar por isso outra vez? Que agredir vai ter uma consequência direta e que eu posso escolher numa próxima oportunidade agredir ou não. Se eu quiser permanecer no erro, eu vou cumprir as consequências disso. Mas eu tenho a possibilidade de aprender com o meu erro e assim
tenho a possibilidade da escolha. Então essa lei de causa e efeito, não nos traz apenas que tudo que nós vivenciamos é consequência direta daquilo que nós vivemos, mas nos traz a ideia principalmente de que tudo aquilo que nós vivemos como consequência hoje tem a oportunidade e a possibilidade de nos ensinar para que o nosso futuro seja melhor do que agora. Como já foi falado na abertura, hoje nós estamos usando para a nossa reflexão o livro que está disponível no Clube do Livro, O Código do Monte, que é de Sérgio Lopes. Nós vamos nos apoiar também em outro livro que também é do Clube do Livro, que é do Richard Simonetti, O Grande Desafio. Fica aqui a sugestão para aqueles que gostarem da ideia de participarem também do Clube do Livro, adquirindo todos os meses uma leitura edificante. Diante dessas ideias que nós pensamos agora, nós temos algumas possibilidades diante da vida. A primeira delas é que a gente se coloque no lugar daquele que está sempre sendo castigado. Ai, por que acontece isso comigo? Deus deve estar muito revoltado que está fazendo isso comigo. Será que eu merecia? Ai, coitado de mim. E uma outra postura é que a gente fique muitas vezes presos às simples consequências dos nossos atos. Ou seja, a gente repara aquilo que a gente fez, mas a gente não aprende com os nossos erros. Essas posturas são as mais comuns entre nós. Mas nós temos, inclusive, outras possibilidades. Quando a aflição chega, se por acaso nós quisermos nos colocar no lugar de vítima, no lugar daquele que está sendo castigado, nós não vamos encontrar caminhos de solução para as nossas aflições. Porque se colocar no lugar do coitadinho que está sendo castigado não nos leva a lugar nenhum. Porque a gente vai esperar sentado que alguém venha nos salvar dessa tristeza que a gente está passando, só que ninguém tira ninguém de um lugar da onde nós não queremos sair. Se nós estamos hoje numa situação de aflição e de dificuldade, só nós podemos fazer o esforço necessário para sair dessa condição. E se a ideia do castigo nos trouxer uma revolta, pior ainda, porque a revolta só vai nos trazer um sofrimento muito pior, muito maior do que a própria aflição está nos trazendo. Em segundo lugar, nós podemos sim entender que aquilo que nós estamos passando é consequência dos nossos atos e aí nos resignarmos. Aí se algo me acontece, eu aceito que, bom, sim, eu devo estar, por alguma razão, eu devo estar passando por isso, alguma coisa eu fiz, e tem muita gente que diz, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque isso só pode ser algo muito difícil, algo muito terrível que eu tenha feito. Mas muitas vezes essa postura nos coloca no que Richard Simonetti e outros autores nos colocam, que é a resignação passiva. A resignação passiva é aquela resignação na qual nós aceitamos a condição em que nós nos encontramos, mas a gente não faz nada para sair daquela situação. Ah, sim, eu estou sofrendo porque eu mereço. E aí fica sofrendo sem buscar alternativas para aquilo que nos acontece. E aí, se nós estamos com uma dificuldade financeira, estamos com muita dificuldade para sanar as nossas necessidades básicas, nós sentamos lá no nosso sofá e dizemos assim, eu estou passando por isso porque isso deve ser karma, isso deve ser uma expiação, isso deve ser algo que eu estou pagando, que eu tenho que passar. Mas não se levanta para ir procurar um emprego, para ir buscar alternativas para conseguir resolver essa situação. Ou então, nós estamos com uma aflição muito grande, uma dor emocional muito grande, ou até mesmo uma perturbação espiritual, e nós ficamos lá na nossa casa, sem buscar, sem abrir a porta e sair e buscar alternativas que estão por aí aos montes. Sejam as terapias, sejam as alternativas médicas, as alternativas psicológicas, e principalmente os grupos como esse aqui, onde nós compartilhamos ideias que
muitas vezes nos servem de consolo e principalmente nos alavancam para que a gente possa buscar resolver os nossos problemas. Chico Xavier, todos sabem que Chico Xavier teve uma vida muito difícil. E o Chico tinha uma doença nos olhos que muitas vezes até sangrava e lhe causava dores terríveis. E um dia ele chega para o seu mentor espiritual, ele tinha essa felicidade de poder conversar com o Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, e aí ele chega para Emmanuel e diz assim: Emmanuel, você poderia interceder, poderia pedir para que os amigos espirituais, os benfeitores, Bezerra de Menezes, o grande doutor das almas, que ele me ajudasse e curasse esse meu olho doente? E aí, Emmanuel responde: esse seu mal não tem cura e eu não posso fazer nada por você. E aí Chico tenta usar aquilo que a gente sempre usa, né? De mostrar o outro lado e mostrar como a gente precisaria disso, como a gente merece. Chico diz assim, mas e o trabalho mediúnico? Eu preciso estar saudável para que o trabalho mediúnico seja possível? Como eu vou continuar esse trabalho? E aí Emmanuel lhe responde: seu mal não tem cura, mas tem tratamento. Portanto, continue cuidando do seu olho. Emmanuel, nessa indicação a Chico Xavier, nos vem mostrar o contrário que nós estávamos falando até então, que é um exemplo de uma resignação ativa. O mal chega a mim, a doença chega a mim, a dor chega a mim. Não há possibilidade de eu transformar isso, curar, fazer desaparecer, mas eu também não fico parado diante dessa situação. Eu faço aquilo que é necessário como tratamento para o meu mal. Essa postura, ela é extremamente necessária para que a gente possa, além de aceitar, se resignar diante das situações que nos aparecem, buscarmos as alternativas para amenizar aquilo que, ou pelo menos para buscar alternativas para que aquilo possa ser curado. Num terceiro momento, nós podemos, além de simplesmente aceitar aquilo que nos acontece e fazermos aquilo que nos compete, como por exemplo numa doença, nós buscarmos o tratamento, nós também podemos, a partir daquilo que nos acontece e aquilo que nos aflige, aprender com a situação que, de certa maneira, se apresenta e que muitas vezes não tem como fugir dessa situação. Sérgio Lopes, no livro que a gente citou, O Código do Monte, ele é psiquiatra, e ele traz algumas falas de algumas pessoas que ele acompanhou. E uma das falas é uma fala bastante comovente e que pode nos servir para pensar a respeito da resignação e da resiliência. Ele fala de uma mãe que perdeu o seu filho de 7 anos num acidente bastante importante. Na verdade, o que acontece é que ela presencia a morte do filho, a desencarnação do filho em um acidente. Ela vê o automóvel atropelando, passando por cima do corpo do seu filho. E aí, Sérgio Lopes, diante dessa situação, ela já havia, de certa maneira, buscado alternativas para diminuir as suas dores, mas ele pergunta: e as suas dores, como estão? E a mulher responde: não há como descrever. Foi a pior dor de toda a minha vida. A dor, ela não é só moral. Ela é uma dor física. O meu peito doía como se ele tivesse aberto e o coração fosse arrancado sem anestesia. Hoje, não dói mais assim, mas ainda fica uma dor do vazio. Isso me faz trabalhar mais, estudar mais, ajudar mais o meu próximo, fazer mais coisas para os outros. Ainda dói quase todos os dias, mas é uma dor com sentido. Muitas vezes nós pensamos, quando nós compreendemos a função educativa
da dor na nossa vida, nós pensamos que quando a dor nos chega, nós devemos ficar felizes. Ai, que bom que eu estou sofrendo. Ai, que bom que isso está me acontecendo. Se nós pensarmos diante dessa situação dessa mulher, é impossível, diante de uma situação dessas, de uma situação de tanta dor, uma pessoa pensar assim: ai, que bom que eu estou passando por esse sofrimento, porque isso vai me ajudar a aprender e a crescer. Nós temos que entender que Jesus não disse em momento nenhum: bem-aventurados os aflitos, porque vão ser felizes enquanto sofrem. Não foi isso que ele disse. Ele disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E serão consolados diz respeito a um outro momento, que não é o momento exato em que a dor acontece. Por isso, nós temos que ter a certeza e nos perguntarmos se é possível mesmo, como muitas vezes a nossa sociedade nos coloca, que nós temos que ser felizes o tempo todo, que nós temos que estar bem o tempo todo, mesmo quando alguma coisa terrível está acontecendo na nossa vida. E quando Jesus nos diz que nós seremos consolados, ele fala principalmente não de uma recompensa. Ah, esses terão melhores lugares, esses terão melhores coisas. Não é disso que ele está falando, mas é principalmente do aprendizado e o quanto isso poderá nos fazer mais felizes. O sofrimento sozinho, ele jamais gera o progresso. O sofrimento, para que ele nos faça crescer, ele precisa ser bem trabalhado. Ele precisa ser bem compreendido. Jesus disse que bem-aventurados eram os aflitos, nos deixando muito claro que é muito melhor nós sermos aqueles que recebemos uma ofensa do que sermos aqueles que a praticamos. Que é muito melhor sermos aqueles que recebemos uma injustiça do que aqueles que cometem uma injustiça. Porque quando nós a recebemos, nós estamos tendo a oportunidade de, quem sabe, resgatar alguma coisa do nosso passado e principalmente de aprendermos com essa situação. Mas aquele que comete uma injustiça, aquele que comete um ato agressivo, aquele que de certa maneira faz um mal ao seu irmão, está plantando e terá mais tarde o seu tempo da colheita. E aí nós temos que fazer uma escolha. Quando recebemos um mal, o que vamos fazer com ele? Aceitá-lo? Isso não quer dizer ficarmos passivos no sentido de nos submetermos a certas coisas, mas aceitá-lo e aprender com ele, ou vamos devolver o mal, plantando mais uma vez uma oportunidade de colher algo que não seja tão bom assim. Colher um outro sofrimento a partir daquilo que os outros nos fizeram. Essa é uma escolha nossa. O que vamos fazer com o mal que fazem a nós? Não é à toa que Jesus nos disse que quando alguém nos desse um tapa na face, que nós oferecêssemos a outra. Não no sentido que nós temos que nos colocar diante dos perigos ou dizer para as pessoas, sim, me faça sofrer. Não, mas que é muito melhor nós sermos aqueles que somos agredidos do que aqueles que agridem. Existem fatos na nossa vida que não podem ser modificados. E são esses fatos que pedem a nossa resignação. Se, por acaso, a gente não se resignar, se a gente, de certa maneira, se colocar rebelde ou se a gente se desesperar, o sofrimento só vai triplicar. A resignação, em primeiro lugar, é a capacidade que cada um de nós tem de aceitar o sofrimento, principalmente se responsabilizando por aquilo que lhe acontece. Isso não quer dizer culpa, é responsabilidade. Principalmente acreditando e tendo a certeza de que se hoje a minha situação não é a melhor, só eu posso mudar. Então, se hoje eu estou numa situação difícil, é porque até agora eu também não fiz movimentos para sair dessa situação.
A resiliência é quando nós, apesar ou ainda além de aceitarmos a nossa responsabilidade diante dos fatos, quando nós conseguimos ainda aprender com aquilo que nos acontece. E nós falamos tanto em aprender, mas a gente pode se perguntar, aprender para quê? Ou aprender para quem? Em primeiro momento, nós nunca ficaríamos ou nunca cresceríamos espiritualmente se nós não passássemos por aflições. Se nós tivéssemos sempre situações tranquilas na nossa vida. É mais ou menos como a criança que é sempre poupada dos problemas, sempre poupada das consequências dos seus atos. Quando ela cresce, vira um adulto que está sempre se escondendo das situações e não sabe resolver os seus próprios problemas. Tem um outro aprendizado muito importante na nossa vida, que muitas vezes a gente acha que é um aprendizado pelo outro, mas não é. É um aprendizado também pela nossa felicidade, que é a empatia. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E para que a gente possa fazer o bem aos outros, nós precisamos nos colocar no lugar dos outros e fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Nós só conseguimos entender os problemas dos nossos irmãos quando nós temos o mínimo de conhecimento do que isso implica. Com certeza, uma pessoa que perdeu um filho em uma situação parecida entenderia muito mais aquela senhora do exemplo do livro do que outra pessoa que não tivesse passado por essa situação. Às vezes a gente vê uma pessoa que está em aflição, está em depressão, e a gente diz assim, dá a volta por cima, olha o lado bom da vida. Isso é muito fácil para quem está conseguindo ver o lado bom da vida. Quem passou por uma situação difícil dessas vai compreender muito mais a dificuldade do outro. E às vezes a gente diz, eu não imaginava que era tão difícil tal coisa até que isso me aconteceu. Então, a oportunidade da reencarnação e das dificuldades, ela nos dá principalmente a possibilidade de nós termos experiências suficientes para entender os nossos irmãos. Para cada vez mais usarmos de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, entendendo as aflições e as dificuldades que é sair desses quadros, dessas situações. Quanto mais nós aprendemos, experienciamos, vivemos, mais entendidos das dificuldades da vida nós nos tornamos. E assim nós acabamos sendo mais generosos com os nossos irmãos. A busca da felicidade, principalmente, passa pela nossa possibilidade de nos resignarmos. E principalmente da resiliência que nos permite aprender a partir de um sofrimento. Porque quanto mais nós tivermos essas experiências que nos mostram que quando eu tenho uma atitude, existem consequências que não são tão agradáveis assim, numa próxima oportunidade eu vou ter a possibilidade de escolher aquilo que eu quero fazer. Se eu sei a consequência, eu tenho mais instrumentos para escolher o que eu vou querer amanhã. Que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos superar aquela ideia e também esse lugar daquele sujeito que está sempre sendo castigado pela vida. Coitadinho de mim, eu devo estar pagando muito mesmo, devo ter feito coisas terríveis. Que a gente possa aceitar com resignação aquilo que nos chega, fazendo a nossa parte, aquilo que nos compete dentro da situação que se nos apresenta. Mas que principalmente nós possamos ser resilientes e a partir das situações difíceis, das situações negativas, nós possamos aprender para sermos cada vez mais felizes. Agradeço a atenção de todos vocês e uma boa noite a todos nós.